Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, meus amigos da Seiichi Onoye que nos acompanham no canal da Seiichi Onoye no YouTube. Muito obrigado, muito obrigado. Sejam bem-vindos a mais um domingo da Seiichi Onoye. Muito obrigado. Hoje nós vamos ler um pouquinho, falar sobre o tema Vivifique a si mesmo e ao próximo. E o livro que eu utilizarei como apoio, o livro-texto que eu utilizarei, é o livro Amemos Intensamente, de autoria do sagrado professor Seiichi Taniguchi. Mas vamos estudar um pouquinho, refletir um pouco sobre o que significa a palavra vivificar. Geralmente, nas coisas materiais, nós escutamos muitas pessoas falarem assim: nossa, este livro, esta mochila, este sapato, algum bem material, eu vivifiquei muito. Este sim, vivifiquei até o final. Valeu a pena. Ou seja, a palavra vivificar, quando nós falamos em vivificar alguma coisa, ela está ligada em extrair o máximo potencial daquilo, em fazer com que aquilo manifeste realmente o seu verdadeiro uso, a sua verdadeira missão. E não porque foi utilizado ultimamente até o final, foi porque foi muito bom ter aquilo, estar com aquilo, para que pudesse então usufruir até o final, usufruir da sua potencialidade de cumprir totalmente a missão para que veio. Não é mesmo? Várias vezes eu escuto as pessoas falar: essa bolsa aqui, nossa, estou vivificando há muitos anos, era já da minha mãe ou era da minha tia, essa aqui está sendo vivificada. Ou seja, ela está cumprindo realmente o seu papel de ser bolsa. E o que seria então vivificar a si mesmo e ao outro? Vivificar a si mesmo e ao outro é justamente também desenvolver, cumprir a missão, desenvolver a vida do ser humano, desenvolver através da potencialidade inata. Aqui no livro, o professor Seiichi Taniguchi, ele coloca que desenvolver a vida do ser humano é extrair a sua potencialidade inata, colocando-o em uma situação favorável sem tolher a liberdade.
Isto é o vivificar, fazer com que possa desenvolver cada vez mais. Mas que para nós possamos vivificar, para que as coisas, para que a nossa vida seja vivificada, existem algumas coisas que é muito importante deixar como ponto fundamental disso. Um dos primeiros pontos é deixar livre. Ou seja, vivificando a si mesmo e ao outro, está aqui de deixar livre. Nós vivificamos a vida do outro, a nossa própria vida, deixando livre, sendo livre. E nesse capítulo, o professor, ele dá um exemplo muito interessante, que ele foi numa conferência, e nas conferências que ele foi, qualquer coisinha que ele fazia, sempre tinha alguém olhando para ele, e dando reverência e dando sorrisinho. Ele falou que até para ir ao banheiro, quando ele ia ao banheiro, alguém acompanhava e dava reverência e dava um sorrisinho para ele. Se ele dava uma tossezinha, alguém olhava para ele e dava um sorrisinho. Para trazer o chá, até quando ele deu o bocejo, até o ato de bocejar, quando ele acabava de bocejar, alguém estava olhando para ele e reverenciava e dava um sorrisinho. E aí, ele coloca que numa situação dessa, ele não se sentiu tão livre, porque ele estava se sentindo vigiado o tempo todo. Ou seja, até um simples ato de bocejar, que nós gostamos de às vezes fazer bem relaxado, ele não pôde fazer tão livre. E não conseguiu vivificar totalmente da sua vida daquele momento, pois estava preocupado a todo momento com qualquer coisa. Do mesmo jeito, ele fala aqui que o deixar livre, quando nós deixamos livres, além de deixar com que a pessoa vivifique a sua própria vida, também a pessoa fica livre. Porque imagine as senhoras, esse público que estava ali, estavam totalmente presos, olhando para tudo o que acontecesse com o professor. E talvez mal tivessem dando conta, tivessem acompanhando o que estava sendo falado, de tão preso àquilo que estava. Ou seja, nenhum dos dois estavam livres, estavam manifestando a sua potencialidade porque estavam presos em alguma situação, em alguma coisa. E esse preso não deixava que então pudesse ser vivificado com totalidade aquele momento, aquela hora, aquelas palestras e a própria vida de cada ser humano que estava ali, que estavam mais presos a alguém, um ao outro, do que até mesmo ao público em geral que estava ali. E aí o professor coloca outro ponto, que o apego prejudica a vida. Não somente deixar livre, ele fala também do apego que prejudica a vida. Ser gentil e bondoso com as pessoas é uma maneira de vivificá-las, sem jamais impor seus desejos e tolher a liberdade do outro, forçando-o a aceitar sua bondade. Ou seja, há pessoas que são gentis, que são bondosas com outras, mas o importante é não impor os seus desejos ou tolher a liberdade do outro, forçando a aceitar a sua bondade. Por exemplo, se tem alguém bondoso, geralmente a gente vê algumas situações em que algumas pessoas querem que o outro coma determinada situação, geralmente as mães, existem mães que, não, os filhos têm que comer esta comida, têm que comer esses legumes direitinho para que possa nascer, para que possa crescer saudável, feliz. Ela está sendo gentil, está sendo bondosa, está manifestando o amor, mas da maneira com que talvez impõe, ela está deixando com que, ela está tolhendo a liberdade do outro. Ou tem gente que ama, que diz, né, que ama demais. Eu amo demais essa pessoa. E por amar demais, por pensar que ama demais, acaba tolhendo a liberdade do outro. E acaba falando assim, mas é porque eu me preocupo demais com você. É porque eu estou sempre querendo saber de você. E o outro não consegue se sentir bem, não consegue se sentir livre. Geralmente, um relacionamento amoroso onde há muitos ciúmes
esta tolher a liberdade do outro é justamente pelo apego que tem ao outro. Não está deixando com que ele seja nem livre e nem está vivificando nem a si mesma e nem ao outro. Por que não está vivificando? Nós que estamos... O que é ser vivificado? Nós estamos vivos, correto? Cada um dos senhores que estão vendo este canal agora está vivo, assim como eu também estou viva. E o que nos faz ter a certeza de que nós estamos vivos? Estamos respirando, estamos pensando, estamos assistindo, estamos vendo. Ou seja, o que nos faz quando nós perguntamos o que te faz saber que está vivo, ela é geralmente definida por um verbo: andar, pensar, falar, agir. É um verbo, que o verbo, ele significa ação. E este ato de viver, esta ação de viver, ela é justamente porque Deus é vida, Deus é dinamismo, Deus é movimento. Ele não é algo somente estático, parado, em que fica ali só querendo as coisas no momento. Ele é vida, e vida é dinamismo. Por isso que a vida é dinâmica e não estática. E quando nós falamos em vivificar o outro, quando nós falamos em ser vivificados, o que é ser vivificados? Por estarmos vivos, nós não estamos vivos com a nossa própria força. Uma prova disso é que se alguém agora quiser morrer com a sua própria força, sentado na cadeira do jeito que está, ou sentado no seu sofá do jeito que está, ou lavando a louça do jeito que está, sem fazer mais nada, paradinhos, com a sua própria força mental, do seu jeito, sem se atirar em ponte nem nada, não é possível morrer com a sua própria força. Não é possível morrer por força própria, justamente porque não somos nós quem vive. Assim como está no nosso canto evocativo de Deus da Seiichi no Ie, não sou eu quem vive, é Deus quem aqui vive. As minhas obras não sou eu quem as realiza, é a força de Deus que a realiza através de mim. Nós não podemos, por nossa própria força, parado do jeito que está, morrer, porque não vivemos, nós somos vivificados. E se nós somos vivificados justamente por Deus, por esta força poderosa e criadora que rege a nossa vida. E que rege a nossa vida e que age de acordo com os nossos pensamentos, com do jeito que nós colocamos para refletir no nosso mundo. Então, o ato de vivificar o outro e vivificar a si mesmo é respeitar este fluir da vida de Deus através de você e através do próximo, do seu cônjuge, dos seus pais, dos seus filhos, do seu chefe, da sua professora, seja de quem for. Este é o vivificar, é respeitar este fluir da vida, a vida que está vivendo no outro, que está ali, fluindo através dele, que é, inclusive, a mesma vida que flui através de nossas vidas. Quando nós vivificamos a nós mesmos, conscientes da nossa natureza divina, de que não sou eu quem vive, que é Deus quem aqui vive, é natural que nós também vivifiquemos, então, a vida do outro. Por exemplo, vou dar um exemplo fenomênico aqui. Se eu tenho muita vontade de ter uma bolsa linda, maravilhosa, que custou aí R$150 mil, e de repente eu consigo pegar, de repente eu vejo uma pessoa com aquela bolsa e maltratando aquela bolsa, fazendo como se fosse qualquer uma outra bolsa, ou raspando ela pelo chão. E eu, sabendo o valor daquela bolsa, eu vou ficar indignada de ver alguém maltratando a bolsa daquele jeito, não é mesmo? Seja uma bolsa, seja um carro, nossa, a gente para pensar e fala, como é que pode cuidar de um carro, não cuidar, na verdade, de um carro dessa maneira? Se soubesse o valor que tem esse carro, se soubesse o valor que tem essa casa, se soubesse o valor que tem
esta refeição não estaria com esses maus tratos diante destas coisas. Quando nós sabemos o valor daquela coisa, nós sabemos o quanto ela vale de verdade. E assim também é a nossa vida. Quando nós temos consciência do que vale a nossa vida, de qual o nosso verdadeiro valor, e que este verdadeiro valor não está na matéria, não está no corpo, ele está no nosso ser espiritual, na nossa natureza divina, no nosso ser espiritual, filho de Deus. Quando nós temos consciência desse nosso valor, sabemos da nossa natureza divina, de quão é importante sermos filhos de Deus, do quanto representa esta natureza divina, é também natural que nós também vamos ver esta natureza divina refletida no outro, pois é a mesma vida de Deus. Então, quando nós falamos em o apego, que o apego ele prejudica a vida, tanto de quem está apegado como de quem é ou ser apegado, ou de qualquer outra coisa. Muitas pessoas, aqui no livro, o professor Seiichi Taniguchi, ele nos dá o exemplo de pessoas que têm apego a doenças. Mas como assim existem pessoas que têm apegos a doenças? E aí o professor Seiichi Taniguchi, ele coloca aqui: a mente de quem se apega influencia negativamente não só os membros da família, mas o seu próprio corpo carnal. Muitas pessoas prejudicam a própria saúde porque tolhem mentalmente a liberdade da vida. Tolhem a liberdade da vida. A nossa vida, o nosso dom, Deus nos deu o livre-arbítrio. E nós muitas vezes tolhemos este livre-arbítrio. Originalmente, a vida é livre e saudável. Mas os homens, por sua própria conta, pensam: sou doente, sou pobre, sou infeliz. Quantas vezes, eu imagino que alguns dos senhores devem ter pego um ônibus, estar no metrô, e sair em algum transporte público e escutar as pessoas reclamando de que tem tal doença. Nossa, eu tenho tendinite. Ah, isso aí não é nada. Eu tenho artrite, artrose. Ah, mas você não sabe. Eu tenho uma gastrite muito forte que me acompanha há anos quando eu acordo. Então as pessoas acabam em transporte público, nós escutamos bastante, mas no dia a dia nós podemos refletir e ver que muitos de nós, têm ainda aquele pensamento de que tem esta doença. Quando vai falar em alguma coisa, por exemplo, eu tenho diabetes, eu tenho gastrite, eu tenho úlcera, eu tenho TDAH, eu tenho isso, eu tenho aquilo, para falar de coisas negativas. Ou seja, ela tem posse de uma coisa que na verdade nem existe. Ela está tolhendo a própria liberdade dela, impondo que tem e reafirmando cada vez mais que tem aquilo, que tem essa doença, que é pobre, que tem essas coisas negativas. Aqui no livro o professor ele nos dá um exemplo de uma senhora que ela vinha sofrendo justamente de doenças gástricas e que ela detectou no exame que o estômago dela havia crescido cerca de 9 centímetros da posição normal. O estômago tinha crescido 9 centímetros. Portanto, ela não conseguia carregar nenhum peso, não conseguia fazer muitas refeições pesadas, nem medianas. E após algumas refeições, ela ficava cerca de 1 hora deitada, sem fazer nada. Ela se alimentava com 3 ou 4 pedaços de pão molhado no leite, porque ela tinha que comer coisas bem levinhas para que o estômago dela não tivesse que trabalhar muito e pesar ainda mais, já que ele estava grande. E aí, naquela época, uma amiga dela, então, sugeriu que ela lesse o livro e emprestou para ela o livro A Verdade da Vida. E ela entendeu que ela estava vivendo de um modo totalmente errado e que aquilo podia ser reflexo. Ela entendeu, então, que ela era muito egoísta e que vivia reclamando e esquecendo de agradecer. Viver de modo egoísta, tolhendo a sua própria liberdade,
reclamando e esquecendo de agradecer até as coisas mais simples. E um dia, esta senhora ela teve a oportunidade de receber uma orientação pessoal. E o preletor que deu a orientação pessoal para ela perguntou se ela já tinha visto onde ficava o estômago baixo, o estômago inchado dela. Se ela já tinha visto. E ela disse que não, porque ela sentia, foi detectado por exames, mas aparentemente não estava ali o estômago. Mas por ela acreditar, ela andava curvada, andava devagar, não comia muito, pelos resultados dos exames que tiveram. E aí o preletor brincou, batendo na testa dela assim. Batendo na testa, ele disse para pensar que o estômago ficava ali. Então, pense que o estômago fica aqui. E ela fez assim, como o estômago vai ficar na testa? E ele falou assim, pense que o seu estômago fica na cabeça. Assim você não vai sentir mais a dor naquele local, naquela região, que seria a dor no estômago. Porque a dor, se a dor está no estômago, pense que a dor está, o estômago fica aqui na cabeça. E além disso, também, a partir de hoje, comece a comer bem. Coma alimentos duros, como a barbana, que a cultura japonesa tem muito costume de fazer, como o gobô, e sem nenhum, que é um pouquinho durinho, né? Como a bardana. E mantenha uma postura ereta de que está saudável. Esta foi a orientação que o preletor deu. E aí ela pensou assim, ela acordou melhor, até mesmo pelo sugestionamento das palavras, e naquele mesmo dia, no dia seguinte, ela já estava andando melhor. Comeu coisas que não estava mais acostumada a comer. E ela foi visitar uma amiga, e essa amiga era justamente uma amiga em que ela vivia se queixando da dor no estômago. E quando ela foi na casa da amiga, ela viu justamente ali na mesa de jantar da amiga a bardana. E ela olhou e falou assim, nossa, como parece gostoso. E a amiga dela, sabendo, logicamente, das dores de estômago dela, a amiga dela, ai, desculpa. E tirou, justamente para que a amiga não pudesse ficar, para que ela não pudesse ficar com vontade, já que ela não pode comer, porque sempre ela reclamava da dor no estômago. Então, para que ela não pudesse ter vontade, ela já pediu desculpa. Ah, eu esqueci aqui, me desculpa, e tirou. E aí, essa senhora que estava sofrendo de dor no estômago, pensou, não, então isso é vontade de Deus, porque justamente ontem o preletor falou da tal da bardana. E hoje eu vou na casa da minha amiga e tem justamente a bardana. E ela falou, não. Ela lembrou-se então da palavra do preletor e como o alimento, e achou que aquele alimento não estava lá por acaso. E aí ela pediu para a amiga assim, ela falou para a amiga, não precisa se preocupar mais comigo, pois a partir de ontem, a partir daquele dia que ela teve a orientação, eu vou comer de tudo. E ela então pediu a bardana para a amiga dela para que ela pudesse comer. E ela comeu, comi com muito prazer, aqui diz ela, comi com muito prazer, sem acontecer nada ao meu estômago. Não senti dores, nem congestão. Desde então, consigo comer tudo sem nenhum receio e fiquei completamente curada. Quando ela deu este relato, já haviam se passado 5 meses. E o professor Seicho conclui então essa história. Aqui neste caso, como em outros muitos casos, ele prova que a mente humana possui uma força maravilhosa que pode restringir quanto libertar a nossa vida e a dos outros. A nossa mente, a mente humana, ela pode restringir ou libertar a vida dos outros. Utilizando corretamente essa força e procurando vivificar mais e mais pessoas, o mundo se transformará em um mundo maravilhoso. Então, nossa mente ela tem um grande poder transformador de criar, de transformar, e nós podemos usá-la para libertar como para destruir. Quando nós visualizamos
Quando nós usamos para vivificar ao outro, nós estamos construindo um mundo cada vez mais maravilhoso. O que seria, então, construir este mundo maravilhoso? O professor Seitel, ele continua aqui, que para construir este maravilhoso mundo, paraíso terrestre, você deve conscientizar, primeiro, de que essa força maravilhosa, assim como a sabedoria e o amor, já estão dentro de você, porque você é filho de Deus. Para que a gente possa concretar aqui agora o paraíso na face da terra, para que a gente possa vivificar, nós primeiro precisamos ter a consciência de que nós somos filhos de Deus, de que você é filho de Deus. Para isso, precisa contemplar mentalmente, reconhecer e, em seguida, também reconhecer que as outras pessoas também são filhas de Deus. Como é que a gente pode reconhecer, então, que eu sou filha de Deus? Ter cada vez mais, ampliar cada vez mais a consciência de que eu sou a vida de Deus, sou a sabedoria de Deus, sou a provisão de Deus, sou a alegria de Deus, sou a harmonia de Deus, sou o amor de Deus. Nós temos a prática da meditação Shinsokan. Caso seja a primeira vez que você esteja vendo o nosso vídeo no canal do YouTube, procure aí mesmo no nosso canal do YouTube da Seiichi no Ie do Brasil sobre a meditação Shinsokan. Ou também, através da nossa livraria virtual, nós temos diversos livros que falam sobre a meditação Shinsokan, o que é, os seus benefícios e como praticar. Ela é uma meditação feita de modo consciente, em que nós podemos tomar cada vez mais, ter cada vez mais a consciência de sermos filhos de Deus, de nos unir com o nosso eu verdadeiro. Essa é a prática da meditação Shinsokan. Também tem a oportunidade de conhecer mais sobre a meditação Shinsokan e praticá-la junto com nós nas associações locais, nas nossas reuniões que acontecem por todo o Brasil. Para saber onde que então fica a associação local mais próxima da sua casa, entre no site da Seiichi no Ie, sni.org.br/onde encontrar e participe conosco nas associações locais e pode ter até orientações pessoais, uma orientação mais perto de como praticar a meditação Shinsokan. Praticando a meditação Shinsokan, você se tornará cada vez mais confiante na sua natureza divina, porque ela é justamente uma prática contemplativa, em que nós vamos reconhecer o nosso Deus interior. Quando nós reconhecemos, nós conseguimos então manifestar. Ao reconhecer, nós sabemos que nós podemos usufruir disso. Nós só reconhecemos o que nós temos dentro de nós. Aqui continua o professor Seiichi, ele continua falando, confie na sabedoria divina existente dentro de você. No mundo de Deus não há antagonismo, e é por isso que devemos nos orientar pela sabedoria que vivifica igualmente ambas as partes. A sabedoria de Deus, ela vivifica igualmente ambas as partes. E o que seria este também vivificar a vida de Deus? Na Seiichi no Ie nós temos a declaração iluminadora, 7 declarações iluminadoras da Seiichi no Ie, e a primeira declaração iluminadora da Seiichi no Ie, ela fala sobre reverenciar a vida, que nós reverenciamos a vida e vivemos em fiel obediência à lei da vida. A vida aqui tratada é a vida, é o Deus que está em todo lugar. É o Deus que está no meu interior, é o Deus que está no seu interior, é o Deus que está no interior de todas as pessoas, todos os locais, todos os fatos e todas as situações. Esse é o Deus. Você vivificar aquilo, você reconhecer, ver e reconhecer Deus e amar aquilo. Quando nós vivificamos muito, como dado o exemplo logo no comecinho, uma bolsa, um sapato, nós vivificamos porque nós gostamos muito dele, porque nós amamos aquele sapato, sabemos que fica muito bem nele. Caso contrário, se não ficasse bem, nós não usaríamos tanto esse sapato, ele não poderia ser vivificado muitas vezes.
E é justamente o fato de vivificar o que nos fala que nós amamos aquilo. Ver o verdadeiro. O professor, ele coloca que no mundo da imagem verdadeira, tudo é harmonia. No mundo criado por Deus, tudo é harmonia. E é justamente isso que nós vamos olhar, vivificar o outro. Ver o verdadeiro eu, meu, para também poder estar refletido no outro. E como é que eu vou saber o que é verdadeiro? Se eu fico olhando somente uma bolsa falsa, algum artigo falso, uma bolsa, um tênis falso, eu estou acostumado a ver somente a parte falsa das coisas. E quando aparece um verdadeiro, eu não vou saber que aquele é o verdadeiro. Pode ser o falso do falso, né? Como nós vemos em bolsas, em sapatos, em muitas coisas que às vezes existem as réplicas não originais. Mas quando nós miramos, quando nós vemos, quando estamos com a mente habituada a ver o verdadeiro, o correto, a sabedoria de Deus, é muito fácil distinguir o falso. Aí está a importância da meditação Shinsokan. Você estará visualizando sempre o seu eu verdadeiro, a sua verdadeira, a sabedoria infinita, amor infinito, vida infinita, provisão infinita, alegria infinita e harmonia infinita. E quando alguma situação se passa na sua vida, ou alguém passe pela sua vida, por estar de acordo com a vontade de Deus, intuitivamente a sabedoria de Deus te fará ter a intuição de que é bom seguir por esse caminho, não é? Porque você já estará ciente, já conhece verdadeiramente, desde o fundo da sua alma, o seu eu verdadeiro, para distinguir quando o seu falso eu ou o falso eu de outras pessoas está se manifestando. E aí que está a importância, então, mais ainda, a importância da prática da meditação Shinsokan. Nós podemos também se vivificar a si mesmo e ao próximo. Além de tudo isso que já foi falado, é muito importante que você dirija elogios, faça elogios a você mesmo. Palavras de amor e elogio a você mesmo. Isso é abençoar. Nós, em espanhol, nós falamos quando Deus te abençoe, bênção seria a palavra bendecir, que é bem dizer. Ou seja, quando nós estamos... o fato de abençoar as pessoas é bem dizer delas, a elas. É bem desejar a elas, é bem dizer delas, sobre elas. E de nós mesmos também. E amaldiçoar é o fato de mal dizer. Então, vivificar os outros é bem dizer aos outros, bem dizer palavras boas, coisas boas, bem dizer a elas mesmas com elogios, bem dizer a nós mesmos com elogios, bendecir a nós mesmos e não maldizer a ninguém e muito menos a nossa própria vida, a nossa própria existente. Professor, aqui para finalizar, ele fala sobre manter a mente natural. Se quisermos vivificar realmente a nossa vida e a dos outros, não devemos negligenciar a visualização da nossa verdadeira vida, isto é, a imagem verdadeira. Vivificar a vida não é duvidar com sentimento de inquietação e agitação, mas sim crer na imagem verdadeira e exteriorizá-la por meio de sentimentos de louvor e palavras de elogio. Vivificar não é duvidar com sentimento de inquietação e agitação. Não duvide. Creia sempre na imagem verdadeira e exteriorize essa imagem verdadeira por meio de sentimentos de louvor e palavras de amor e elogio. Desta maneira, você estará realmente vivificando a sua imagem verdadeira. Não negligencie a visualização da sua vida verdadeira para que possa reconhecer cada vez mais a sua vida verdadeira e saber distinguir o verdadeiro do falso e ver. E que esta sua natureza verdadeira, que esta sua imagem verdadeira possa ser
reconhecida em todos os momentos da sua vida, até mesmo naqueles mais difíceis, em que é aí que você fala, é agora que Deus se manifeste, porque você reconhece a sua imagem verdadeira de filho de Deus. Viva sinceramente, com sentimento de alegria e amor profundo. Para finalizar esta parte, só deixar apenas mais um recadinho para que possa também aprofundar mais essa consciência de ser filho de Deus. Adquira os livros da Seite Noé, porque a leitura de bons livros, a leitura de livros sagrados que nos falam de Deus, que falam da nossa natureza divina, ela já nos faz com que a nossa mente fique cada vez mais afinada com a vontade de Deus, para então praticar a meditação Shisokan e ter a convicção de que é filho de Deus. E também está aqui uma sugestão, livro Minhas Orações, tem a oração para aprofundar a consciência de ser filho de Deus, na página 132. Então, vou finalizar esta palestra com esta oração. Para aprofundar a consciência de ser filho de Deus. Quando realmente conscientizamos que somos filhos de Deus, nossa vida muda para melhor. Para um filho de Deus, não existe pecado, sofrimento, nem mal de espécie alguma. Existe unicamente o bem, o belo e a verdade. Filho de Deus é perfeito, harmonioso, é absolutamente saudável. E mentalize várias vezes durante o dia. Sou filho de Deus, nenhuma tristeza vem a mim, nenhuma aflição me atinge. A vida de Deus já eliminou todas as tristezas e aflições. Deus me purificou de todos os pecados e erros. O amor de Deus me envolve carinhosamente. Sou feliz, envolto e protegido pelo amor de Deus. Muito obrigada a todos pela sua atenção neste nosso domingo da Seite Noé e faço votos para que então a partir de agora, a partir de hoje, comece a mudar a sua vida, vivificando a si mesmo e aos outros que estão ao seu redor, fazendo com que então o seu ambiente, o seu bairro, o seu planeta, o seu país, a sua cidade, manifeste cada vez mais Deus na vida delas. Muito obrigada a todos pela atenção. Tenham um maravilhoso domingo. Muito obrigado. Educar é mais do que transmitir conhecimento. É despertar a natureza divina presente em cada ser humano. A Seite Noé do Brasil convida você para uma experiência transformadora. Participe dos seminários para educadores com o tema Educação da Vida na Prática, Novas Perspectivas. Um encontro profundo para refletirmos sobre as relações com o mundo digital, o uso consciente da inteligência artificial, a diversidade e multiculturalidade, os impactos ambientais e a construção de ambientes harmoniosos de aprendizagem. Esse seminário foi preparado especialmente para educadores, não apenas os profissionais da área da educação, mas também todos aqueles que exercem a educação no dia a dia. Consideramos a educação informal que acontece nas relações interpessoais. Afinal, todos nós aprendemos uns com os outros. Por isso, pais, avós, tios e cuidadores também são reconhecidos como educadores. Nesse seminário, vamos ampliar a consciência espiritual na educação, fortalecer práticas pedagógicas mais humanas, inspirar vidas por meio do amor, da gratidão e da harmonia, contribuir para a construção do mundo ideal. Confira as próximas turmas. Na Academia de Santa Fé, Bahia, 25 e 26 de abril de 2026. Amazônia, Pará, 16 e 17 de maio de 2026. Curitiba, Paraná, 4 e 5 de julho de 2026. Minas Gerais, 11 e 12 de julho de 2026. Santa Tecla, Rio Grande do Sul, 15 e 16 de agosto de 2026.
Goiás, 12 e 13 de setembro de 2026. Garanta já a sua participação através do nosso WhatsApp 11 50 14 22 53, através do e-mail seminarioeducadores@sni.org.br, através do site sni.org.br/educadores e acessem as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @educadores.sni. Educar é revelar a luz que já existe. Venha viver essa nova perspectiva da educação da vida da Seichonoye do Brasil, construindo juntos o mundo ideal. Muito obrigada. Mulher, sua luz tem poder de curar você, sua história e o mundo. Não olhe para os defeitos. Eles fazem parte desse contexto, desse todo. Quando a gente olha o todo, nós conseguimos perceber como somos belos. Existe uma mulher forte, brilhante e sensível dentro de você. Vamos juntos manifestá-la. Será que você dá prioridade para você? O programa Mulher Plena pode ser a sua oportunidade de olhar para si própria e ter o seu momento de autoconhecimento. Cada mulher, passando por cada jornada, por cada estação, é um reencontro com várias virtudes que muitas vezes estavam ali esquecidinhas, que elas ainda não tinham percebido que possuíam e que pode beneficiar, muito, a humanidade e a sociedade, colocando ela em prática. Começa agora a sua jornada de alegria e felicidade. Vem com a gente! Vem! Mulher Plena!